Que semana difícil, hein, irmãos, no governo e no nosso país. Quando a gente acha que já chegou no fundo do poço, a gente vê mais uma falcatrua. Hoje eu recebi uma mensagem dizendo que a gente devia caçar o mandato do Tiririca, porque ele mentiu. Pior do que tá, fica. Hoje a gente ia continuar falando sobre o livro de Apocalipse. Ainda mais porque da última vez que eu falei sobre Apocalipse, eu contei para vocês que Deus tinha um segredo para nos revelar. E por causa do tempo, eu não falei qual era esse segredo. Então, se você está lembrando do começo, você está se perguntando, que segredo que é esse? Só que Deus colocou algumas outras coisas no meu coração, e por isso a gente vai ter que esperar mais 3 semanas para ouvir qual é esse segredo. E hoje nós vamos aqui para Hebreus capítulo 11. Mas vamos orar juntos antes. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos reuniu essa manhã. Obrigado porque a gente pode cantar ao Senhor, lembrar que o Senhor é o Deus que fez todas as coisas, inclusive a nós. O Senhor nos fez para a sua glória. O Senhor nos fez porque o Senhor queria um relacionamento. O Senhor queria que a gente te amasse, que a gente aprendesse quem é o Senhor. E queremos fazer isso, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos procurou, o Senhor nos mostrou quem o Senhor é. E o Senhor quer se mostrar para tantas outras pessoas. Eu sei que tem alguns aqui que ainda não te conhecem, Pai. Eu oro que o Senhor se revele a essas pessoas, que a sua palavra faça sentido para elas e que elas possam te louvar junto conosco também. E oramos pelos que não estão ainda aqui, Pai, os que ainda vamos conhecer essa semana, as pessoas que o Senhor vai levar até nós. Nos dá um coração aberto para abraçar essas pessoas também. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler em Hebreus 11, versículos 24 até o 26. Nós vamos falar hoje sobre sermos transformados em nossa gratidão. Em Hebreus 11, nos versículos 24 ao 26, a Bíblia diz: foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias, do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Vamos parar para pensar aqui um minuto em Moisés. Moisés era um bebê, e ele foi colocado num rio, numa cesta, e a princesa do Egito, a filha do faraó, achou esse bebê e então começou a criá-lo. E Moisés passou toda a vida criado na corte do faraó. Para Moisés, ele era da realeza de verdade. Moisés foi treinado nas maneiras de ser de um rei, de um príncipe. Talvez Moisés era cotado para ser o próximo faraó. Talvez ele tenha sido adotado, tivesse sido adotado como filho do faraó. A identidade de Moisés era como parte daquela família na qual ele sempre cresceu e foi criado. Mas a Bíblia não relata, mas a gente sabe que em algum momento isso mudou na vida de Moisés. Em algum momento, a gente não sabe como, mas Deus comunicou a Moisés que Moisés, a sua família verdadeira, não é essa que você tá. Não é essa que te adotou. A sua família verdadeira é aquela. Isso já seria suficiente para abalar a vida de qualquer pessoa, não é verdade? Mas não só Moisés estava ouvindo de Deus, de alguma forma que a gente desconhece, que a família dele não era aquela, mas a família que era a família verdadeira de Moisés era uma família de escravos. Não só Moisés não tinha vindo da realeza, como ele tinha vindo de uma família que eram os escravos da terra. Não só Moisés não tinha aquela mãe que tinha criado ele, mas Moisés tinha uma mãe que era a escória da população egípcia, que sofria os abusos da população no Egito. E a gente não sabe o que se passou no coração de Moisés, mas eu só consigo imaginar toda a turbulência, toda a violência das emoções, dos pensamentos. A quem eu pertenço nesse mundo? Eu pertenço e quem que eu quero seguir? E que lado que eu vou escolher? Tudo que eu tenho visto, todos os lugares onde eu tenho vivido,
tudo para aquilo que me criaram para ser, ou aquilo que Deus deseja que eu seja? E a gente sabe a resposta. A gente sabe que lado Moisés escolheu. Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar dos prazeres do pecado, junto com os egípcios. Isso aconteceu porque Moisés se converteu num seguidor de Deus. E ao se converter, ele entendeu que ele pertencia à família de Deus. Mesmo que isso implicasse em perda de privilégios, mesmo que isso implicasse em desvantagens, mesmo que isso levasse ele a sofrer até o resto da vida. E quando a gente se converte a Deus, irmãos, é melhor sofrer com a família de Deus do que gozar os prazeres, seja lá de que situação a gente esteja na vida. Sabe, alguns de nós passamos por algo, muitos de nós, a maioria esmagadora de nós aqui, passamos por algo semelhante ao que Moisés passou. Nossa vida foi abalada em algum momento, quando nós conhecemos a Deus e a sua palavra. E algo violento nos sacudiu, e fomos chamados a escolher também. Nós queremos continuar no caminho em que nós estávamos, ou nós queremos passar a seguir o caminho de Deus. E para vários de nós, tomar essa decisão de largar o antigo e vir para o novo, foi difícil, foi doloroso, foi sofrido. Mas nós tomamos essa decisão, porque nós cremos, nós tivemos fé de que seria melhor sofrer junto com o povo de Deus do que continuar na situação de vida em que a gente se encontrava. E nós fizemos sacrifícios voluntários, entregamos tudo isso para Deus, porque estávamos gratos, agradecidos de ter recebido a salvação em nossas vidas. No entanto, irmãos, alguns de nós temos perdido esse coração. Alguns de nós temos perdido essa graça em nossos corações de dar para Deus, com gratidão e voluntariedade, o melhor de nós. Nós chegamos nessa igreja vazios. Nós chegamos nessa igreja nus. Nós chegamos nessa igreja cegos. Nós chegamos nessa igreja sujos. E Deus nos limpou. Deus preencheu o nosso vazio. Deus nos deu visão espiritual. Deus nos deu um propósito, uma missão nessa vida. Deus nos vestiu. Nós recebemos amizade. Deus usou os irmãos. Eu sei que tudo isso se deve a Deus, mas Deus usou os irmãos dessa igreja para fazer tudo isso conosco, para nos dar, para nos preencher. Vários de nós encontramos nosso cônjuge aqui e nos casamos. Olha só, nós nos casamos, o milagre dos milagres. Alguém olhou para nós e nos achou atraentes, nos achou bonitos, nos achou elegantes. Deus usou pessoas nessa igreja para fazer isso. Nós aprendemos e temos aprendido a criar nossos filhos aqui. De todas as coisas nós temos tido frutos espirituais, temos visto nossa prole se conhecer a Deus e ser batizados aqui nessa igreja, com muitas aulas, com muitos tempos, com muita oração, com muita perseverança pela vida uns dos outros. Vários de nós tivemos nossos casamentos restaurados aqui. Estávamos separados ou no caminho para nos separar, e aqui nós aprendemos a viver como Deus espera que um casado viva. Nós nos tornamos ricos. Nós somos aqui algumas das pessoas mais ricas dessa cidade. Nós nos tornamos milionários espiritualmente. Jesus cumpriu a promessa dele de nos dar 100 vezes mais. Já é uma realidade. Já temos recebido 100 vezes mais amizade, paz, alegria, missão, propósito. Mas eu quero perguntar a você hoje, o que você e eu temos feito com essa riqueza que Deus nos deu? O que temos, como temos agido com tudo isso que Deus tem nos dado em nossas vidas? A gente tem usado o que a gente recebeu para dar aos outros,
para tornar outras pessoas ricas também? Ou a gente tem usado as bênçãos de Deus para simplesmente nos alegrar e continuar vivendo nossa vida preocupados conosco mesmos? Eu estava conversando com um irmão há uns 2 ou 3 meses, e ele estava abrindo o coração para mim. Ele é um irmão antigo na igreja, e ele estava falando: sabe, Jorge, eu estou cansado de não servir mais. Eu sei que eu já fiz muita coisa na igreja, mas hoje eu estou aqui meio que cruzando os braços, olhando ao redor. É quase como se eu tivesse um chapéu de bispo na cabeça e estivesse ali supervisionando e vendo se está tudo bem. Mas eu estou cansado disso. Eu quero colocar a mão na massa de novo. Eu quero me doar completamente pela vida das pessoas. E eu fiquei tão inspirado por esse irmão estar tomando essa decisão. Mas eu também me pergunto, quantos outros de nós não estamos com um chapéu de bispo na cabeça, cruzando os braços e olhando para ver se está tudo bem? Olhando para ver se aquele jovem lá, meio atrevido, está fazendo tudo direitinho. Se aquele lá está cuidando e está liderando. E a gente está no papel de supervisor. Mas sabe, a gente não precisa de supervisor. A gente precisa de irmãos que vão sujar as mãos uns com os outros, que vão se envolver uns com os outros. Nos últimos meses tem sido tão inspirador estar próximo do José Antônio e da Silvia. A maioria de vocês conhece esses irmãos. A mãe da Silvia enfrentou nos últimos meses um câncer e passou a viver na casa deles. E mesmo numa situação de vida beirando o caos, o José Antônio e a Silvia abriram e continuaram abrindo a vida deles e a casa deles e o tempo deles para estar com as pessoas e servir uns aos outros. E eu fiquei constrangido em vários momentos, estando com eles. A gente já está juntos há mais de um ano. Mas ver que mesmo a doença terminal de uma mãe, a mãe da Silvia veio a falecer esses últimos dias, mesmo a Silvia e o José Antônio estão aqui. Eles não têm deixado de estar aqui. O Zé está com a perna quebrada. Com o pé quebrado. Não quero exagerar nada. Mas, sabe, a gente tem usado alguma desculpa, irmãos, para não servir. Que desculpa que a gente está usando para não pegar a riqueza que Deus colocou no nosso bolso e não dar isso para os outros? Que desculpa a gente está usando para fechar nosso tempo, para fechar nosso coração, para dizer que a gente não tem tempo, que a gente não tem energia, que a gente está avançando nossa carreira, os nossos estudos e não servir as pessoas ao nosso redor? Que desculpa que a gente está dando? Sabe o que acontece quando você recebe muito e não dá? Quando isso acontece com o seu peso, por exemplo, sabe o que a medicina chama uma pessoa que come muito, mas não gasta? A medicina chama isso de uma pessoa obesa. Quando você come e não gasta suas calorias, não dá, você se torna obeso. Alguns de nós aqui estamos obesos espiritualmente. A gente vem aqui domingo atrás de domingo, a gente ouve aulas, a gente vê palestrantes, a gente tem tempos com as pessoas, a gente recebe ajuda para o casamento, a gente recebe ajuda para os filhos, para nossas finanças, e a gente não dá ajuda aos outros. E você está se tornando obeso. Sabe por que você, depois de 10, 20, 30 anos, ainda precisa desesperadamente ouvir mais uma aula sobre casamento, mais uma aula sobre finanças? Porque você talvez não esteja se colocando na situação de ensinar aos outros, de dar para os outros. Porque é só quando a gente ensina que a gente aprende de verdade. E a gente precisa de mais de nós, irmãos, se levantando e acreditando que Deus quer nos usar para servir as pessoas ao nosso redor. E dessa forma a gente vai emagrecer espiritualmente. E a gente vai estar todo em forma. E a gente vai se tornar forte. Porque a gente vai receber, é bom comer espiritualmente, mas aí a gente vai dar para os outros também. E aí a gente vai gastar as calorias espirituais. E aí vai ser algo saudável que vai estar acontecendo em nossas vidas. Vários de nós temos ido a outras igrejas aprender muitas coisas. Eu não tenho nada contra você ir a outra igreja. Nós sabemos
que existem cristãos em outros lugares. Não muitos, porque a Bíblia ensina que o caminho é estreito. Nunca vai haver uma população enorme de cristãos ao nosso redor, porque são poucos os que andam no caminho estreito. Nunca nesse mundo a população evangélica ao nosso redor é uma população de cristãos. Isso nunca vai acontecer. Abra os olhos para enxergar isso. Mas há cristãos e há ensinos que, sem dúvida, podemos aprender. E eu não tenho nada contra, eu mesmo ouço música evangélica, nós cantamos algumas delas aqui, nós ouvimos pregações, nós lemos livros de pessoas em outros lugares, nós vamos a alguns encontros, retiros, seminários e aprendemos coisas que outras pessoas estão fazendo. Glória a Deus por isso. Eu quero falar com você, no entanto, o seguinte: alguns de nós vamos muito a outras igrejas. A gente está lá sempre no culto, a gente está no retiro, a gente está no seminário, a gente está ouvindo as pregações de fulano, ciclano. Deixa eu perguntar algo para você. Onde você acha tempo para ouvir e para ir a tanta coisa de outras igrejas? Onde você acha tempo para fazer isso? Será que você está indo, mas nunca vindo e servindo os outros? Porque eu falo para você, irmãos, eu tenho 8 parcerias de discipulado nessa igreja. Eu estou envolvido na minha igreja em casa, com os 15 jovens. Eu estou envolvido com o setor oeste. Eu estou envolvido com os ministros de todas as regiões dessa igreja. Eu me envolvo com os líderes principais das igrejas do Brasil. Eu sou uma das interfaces da igreja de São Paulo com irmãos ao redor do mundo nas nossas igrejas. Eu não tenho tempo. Eu estou estudando a Bíblia com 2 filhos de cristãos, com mais um jovem que tem visitado a igreja. Eu não tenho tempo para ouvir tanta pregação assim. Eu não tenho tempo para ir toda hora em um retiro ou em um encontro de outra igreja. Eu não tenho tempo, porque tem muita coisa para fazer aqui. E alguns de nós, a gente está sempre indo buscar mais alguma coisa, mas você não pratica o que você vai aprender em outro lugar. Para que você está indo? Para que você continua indo e procurando? O que você vai fazer com tudo isso, se você não vai usar isso para ajudar outras pessoas? Eu não quero aqui, antes de escrever isso, eu pensei, eu estou sendo louco que nem Paulo aqui. Sabe quando às vezes você tem que falar uma espécie de loucura? Porque eu não quero que nenhum de vocês pense, o Jorge está tentando se exaltar. Eu faço isso porque eu preciso fazer isso. Eu não vou sobreviver se eu não estiver servindo aos outros. Eu tenho plena consciência disso. Eu faço porque eu preciso. Eu queria ter o coração de falar, eu sirvo porque eu sou incrível. Não sirvo porque eu sou incrível, eu sirvo porque eu preciso servir. Isso tudo sem falar na minha esposa Bela e nos meus 2 filhos incríveis e no meu trabalho que eu tenho em Brasília. Sabe, irmãos, eu quero perguntar para você, você está ocupado assim? Eu não estou dizendo que você tem que fazer a mesma coisa que eu, mas eu estou perguntando para você, você está ocupado no seu dia? Você está esgotado? Você vai até o pó na sua servidão? Como é seu horário? Como é o dinheiro que você gasta? Deus está chamando todos nós a irmos até o pó. Alguns de nós vamos aos outros lugares, aprendemos um monte, vemos um monte, e o pior, alguns de nós não só não praticam essas coisas aqui, mas vêm e voltam para cá e começam a falar assim, ai, puxa vida, lá na outra igreja o ministério de louvor deles é tão bom, por que a gente não pode fazer isso aqui também? Lá os jovens da igreja, blá blá, funciona tão bem, nosso jovem aqui, são uma bagunça. E a gente vai, a gente vê, e a gente compara uns aos outros. O ministério universitário deles está batizando um monte, por que a gente não pode batizar mais? E você murmura, e você reclama, e você compara, mas você peca ao fazer isso. Sabe, desde criança nós somos treinados a reclamar, não é verdade? E a gente é treinado a comparar. Eu lembro, eu era um jovem, uma criança bem mimada, sabe aquela criança criada pela avó mesmo?
Eu era essa criança. E eu estava lá nas férias, sei lá quando, e eu chegava para minha avó, falava, vó, eu queria comer alguma coisa doce. Aí minha avó falava, puxa, meu filho, eu fiz uma tapioca salgada, tem um biscoito aqui para você, eu fiz um bolo aqui delicioso, era salgado. Eu falava, não, vó. Aí tinha lá 3, 4 sobremesas que minha avó tinha feito. Eu queria alguma coisa doce. Aí então, no outro dia, minha avó ia lá e fazia um monte de coisa doce. Aí eu chegava para ela e falava, vó, eu quero comer alguma coisa. Eu falava assim, meu filho, eu fiz aqui uma torta, um pudim de leite para você. Aqui tem uns sequilhos também. Não, vó, eu quero uma coisa salgada hoje. E a moça que trabalhava lá na casa da minha avó, trabalhou a vida inteira, ela chegava para mim, ela ficava com raiva de mim, ela falava... Ela pegava o sal e falava, toma aqui, abre a mão, come aqui, olha o sal aqui, olha um negócio salgado para você. Ou então pegava o açúcar e falava, toma aqui um negócio doce para você, para de reclamar, menino. Mas alguns de nós, a gente é assim espiritualmente. A gente falou, tem o culto, tem as parcerias de discipulado, tem as igrejas em casa, tem a aula dos casados, tem uma missão. Vai lá fazer alguma coisa. Não, eu quero o que a igreja lá do vizinho tem. Aí, num ato de humildade imenso, vários de nós, a gente vai, entende o que a igreja do vizinho está fazendo. Uau, se é uma necessidade legítima, vamos tentar suprir. A gente vai, se estrutura, dá o melhor que a gente tem. Aí quando a gente faz aquilo, fala, não gostei, não é a mesma coisa. Sabe por que você não gosta? Porque você não está fazendo junto. Sabe a maneira de você parar de criticar o que os outros estão fazendo? Sabe a maneira de você parar de criticar essa igreja? Faça alguma coisa. Se envolva. Se envolva. E aí você vai ver quão difícil é fazer alguma coisa. Você está vendo alguma coisa que não está boa? Vá lá ajudar. Pare de reclamar. Ninguém precisa ouvir sua reclamação. Vá lá tentar ajudar. E aí você vai ver o preço que se paga para ajudar uma pessoa. Irmãos, já tinha um ditado em inglês que dizia que a grama do vizinho é sempre mais verde. Jesus ensinou sobre isso também. Vamos aqui em Mateus 20. Mateus 20, nos versículos 1 ao 15. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com os outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? Esses homens aqui receberam trabalho. Numa sociedade que ganhava dia atrás de dia, se eles não tivessem tido trabalho, eles não teriam ganhado o sustento deles daquele dia. Eles passariam por algum tipo de necessidade, provavelmente. Eles receberam trabalho, a bênção
de poder ir trabalhar de forma honesta e receber uma coisa justa, o pagamento de um dia de trabalho, pelo trabalho que eles tinham feito. Só que eles se compararam aos outros. O dono, por alguma razão maluca, como Deus é maluco ao estender a graça dele para nós, ele decide chamar pessoas não só às 6 da manhã, mas às 9, às 3 da tarde, até às 5 da tarde, faltando uma horinha só para trabalhar. E em vez dele fazer um cálculo justo de dar 1/12 do dinheiro que aqueles trabalhadores deveriam receber, ele, na generosidade dele, decide dar o dinheiro inteiro do dia todo. Porque ele é bom, porque ele queria abençoar aquelas pessoas sem uma razão. E aqueles que começaram o trabalho às 6 horas, em vez de continuarem gratos por terem recebido o trabalho, ficaram críticos porque se compararam. Porque olharam para os outros e perderam a alegria de viver a vida deles. Irmãos, por que a gente fica se comparando tanto aos outros? Por que a gente fica tão ingratos em nosso coração? Sabe, se você quer ser um homem ou uma mulher agradecida, você precisa parar de olhar para os outros ao seu redor. Será que a gente se compara porque a gente tem inveja dos outros? Porque a gente está olhando para os outros e pensando, eu queria estar lá. Eu estou com inveja, eu queria ter o que eles têm, mas eu não tenho. Será que é porque a gente está sem alegria pelo que Deus tem dado para nós? De falar, eu estou feliz, eu sei que tem problemas, mas eu estou feliz. E eu estou disposto a viver essa vida junto com Deus e seu povo até o fim, lutando pelo melhor que eu posso fazer, mas lutando com alegria. Eu e minha família, nós decidimos há vários anos que aqui era o lugar onde a gente iria lutar até o fim de nossas vidas. Depois de 2003, eu fiquei com meu coração completamente amargo. Eu fiquei crítico. Eu fiquei olhando desanimado e chateado com os líderes, querendo mudar tudo. Na verdade, era eu que precisava mudar, mas eu não enxergava isso naquele momento. Eu queria sair da igreja, eu queria começar outra coisa, longe das pessoas, e fazendo algo na minha arrogância, que era o ideal. Felizmente, pessoas ajudaram a mim, a Ana. A Ana não tinha esse coração, era meu coração. Mas pessoas me ajudaram, junto com a Ana, para ver a falta de amor e a amargura no meu coração. E eu decidi, uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, de ficar aqui, nesse lugar. De ficar nessa bagunça. É a minha bagunça. É a bagunça que eu fiz. E eu vou ficar aqui até o fim para ajudar a arrumá-la. Eu quero que esse lugar seja um lugar melhor do que ele é hoje. Ele é um movimento que fez a minha história. Eu sou salvo porque Deus usou homens e mulheres nesse lugar para me ajudar. Eu aprendi o que eu aprendi porque Deus usou homens e mulheres desse lugar para me aprender. Eu tenho aprendido, não me leve a mal, eu tenho aprendido muitas coisas de pessoas de fora. Mas o que eu faço quando eu vou aprender coisas de fora, eu aprendo porque eu quero usar para servir meus irmãos e minhas irmãs aqui. Algumas semanas o Edson pregou que nossa igreja parecia a igreja de Corinto. Eu sei que alguns de nós ficamos magoados com isso. Eu concordo com o Edson. Eu acho que nossa igreja é bem parecida com a de Corinto. A gente não só tem algumas aberrações aqui de pecado, como a gente tem doutrina falsa circulando, a gente tem muita falta de amor, muito egoísmo em nosso meio, mas é a minha igreja. E eu quero lutar para que essa igreja seja melhor. Eu amo a nossa história. Eu sou orgulhoso da nossa história. Não sou orgulhoso como se eu fosse melhor do que os outros. Eu não sou melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas eu tenho orgulho da nossa história como igreja e eu nunca quero abandonar esse orgulho. Eu sei que nós não somos os únicos cristãos, mas nós somos cristãos. E eu sei que muitos aí andam pelo caminho largo. Eu sei que essa igreja não está andando pelo caminho largo. Eu sei que a gente tem que crescer muito em nosso conhecimento bíblico. Mas eu amo estar em uma igreja que continua ensinando o caminho certo da salvação, de arrependimento e de batismo, em vez da balela que a gente vê aí ao redor, de aceitar Jesus no coração. Uma falsidade que não leva ninguém a ser salvo, que a maioria das igrejas ao nosso redor ensina. Eu amo fazer parte de uma igreja que, apesar de toda a pressão,
resiste no ensinamento de que é se arrependendo de seus pecados e sendo batizado que alguém conhece a Jesus Cristo. Eu sei que a gente precisa crescer em nosso amor, mas eu sei também que aqui é o lugar onde muitos de nós temos experimentado amor em nossas vidas, mais do que em qualquer outro lugar, inclusive em nossas famílias. Eu amo o fato de que a gente continua a sonhar. Eu sei, a gente tem perdido muita visão, e a gente precisa reconstruir essa visão, mas nós não temos desistido de sonhar. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um irmão da Zona Leste, que estava compartilhando com seu grupo: irmãos, eu fiz um levantamento das 50 cidades mais populosas do Brasil, que tal a gente orar por essas cidades, para que até o fim de nossas vidas a gente chegue lá a todas elas. Eu amo fazer parte de um grupo de irmãos que quer sonhar algo impossível, que quer sonhar algo grande. Eu amo fazer parte dessa igreja. E sabe, a gente pode estar fraco, sim, mas Deus opera na fraqueza, porque, como o apóstolo Paulo diz, o meu poder é mais forte quando você está fraco. Vamos concluir aqui em João 3, os versículos 26 e 27. Os discípulos de João Batista foram dizer a João: mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Jesus estava começando a juntar os discípulos dele. Ele estava começando a convidar, a anunciar a mensagem do arrependimento, a mensagem do reino de Deus. E várias pessoas estavam começando a seguir Jesus. Isso foi antes de ele escolher os 12 para seguirem ele. Jesus tinha provavelmente um grupo de 50, 100, 200 pessoas que se tornaram seguidores dele antes dele escolher os 12. E o próprio João Batista anunciou para os seus discípulos a respeito de Jesus, porque ele sabia que ele tinha vindo para ser uma transição até o momento onde Jesus viesse e dominasse a cena. E aí, alguns dos discípulos de João Batista estavam indo seguir a Jesus. E os discípulos, outros discípulos que ainda estavam com João, eles começam a ficar chateados. E eles vão falar para João Batista: ô mestre, faz alguma coisa aqui. Esse homem está começando a dominar a parada. Pessoas estão começando a seguir, você está perdendo seguidores. E outras pessoas estão indo seguir a ele. Sabe, João Batista tem uma das atitudes mais humildes que eu vejo nas Escrituras Sagradas. Ele diz que ninguém pode ter qualquer coisa se Deus não decidir dar essa coisa para essa pessoa. Irmãos, não adianta a gente ficar ingrato e a gente ficar se comparando. Você quer uma igreja forte? Quer. Eu quero também. Você quer uma igreja que batize muito mais do que a gente tem batizado? Quer. Eu também quero. Você quer uma igreja onde os casamentos vão brilhar e vão funcionar? Eu também quero. Você quer uma igreja onde nossos jovens vão ter um ministério incrível, vão ser todos batizados? Todos nós queremos tudo isso. Nós queremos ser luz, ser sal. Mas não vai ajudar você ficar ingrato e ficar se comparando com os outros. Não vai ser isso que vai acelerar ou vai trazer todas essas coisas boas para nós. O que vai trazer para nós é nós, em primeiro lugar, decidirmos nos humilhar diante de Deus. Sabe, se hoje Deus quer nos dar uma igreja fraca, então eu vou aceitar isso. Eu vou aceitar, é a igreja da qual eu faço parte. Eu não vou desistir de vocês. E vocês não desistam de mim também. Não vamos desistir uns dos outros. Vamos lutar uns pelos outros. E quando Deus quiser nos dar uma igreja mais forte, nós vamos aceitar isso também, com humildemente, amém? Nós vamos encher o coração de humildade e falar: tá bom, Deus, se você quer trazer mais bênçãos sobre nós, nós vamos aceitar as bênçãos. Nós vamos aceitar tudo de bom que o Senhor quer fazer. Mas agora é hora de nós aceitarmos a fraqueza. É hora de nós olharmos uns para os outros e falar: é você mesmo, é o que tem no cardápio para hoje. Então, já que a gente está aqui
tendo que suportar um ao outro, vamos fazer disso o melhor que a gente pode fazer. Vamos nos alegrar ao construir juntos uns com os outros. Vamos ter humildade, vamos ter fé de que Deus pode nos dar algo melhor. Vamos enxergar o que precisa mudar no nosso meio, sem dúvida, vamos enxergar. Mas não vamos perder o ânimo, a esperança de lutar por um futuro melhor. Amém? Se você está nos visitando, olha, isso tem tudo a ver com você. A gente quer que você, especialmente se você não é um discípulo de Jesus Cristo, a gente quer que você venha para cá e nos ajude a construir essa família da melhor maneira possível. Venha de todo o seu coração. Não adianta vir pela metade, mas venha. Há espaço aqui para você, há espaço. Deus tem um propósito para a sua vida. É por isso que você está aqui hoje, ouvindo a essa aula. Vamos lutar juntos para fazer dessa uma igreja incrível. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos uniu aqui. Foi um ato de soberania do Senhor nos trazer para esse lugar, para nos fazer ser salvos aqui. Pai, nos dá humildade para a gente lutar pelas vidas uns dos outros. Nos dá alegria, Pai. Não tem ninguém cobrando a gente, não tem ninguém pressionando a gente para a gente ir num ritmo X ou num ritmo Y. A única coisa que existe, Pai, é nosso desejo de Te agradar. É a nossa urgência para transformar nossas vidas. É porque a gente quer logo, Pai, experimentar tudo de bom que o Senhor promete para nós. Ajuda-nos, Deus, a encher nosso coração de alegria. Ajuda-nos a afastar as comparações de nossos corações. A deixar o que os outros estão fazendo de lado, Pai, a esquecer. Nos ajuda, quando a gente for aprender algo, nos ajuda a ter um propósito ao aprender, que é colocar essas coisas em prática em nossas vidas, servir aos irmãos ao nosso redor. Pai, acima de tudo eu quero Te agradecer, porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor nos tirou nus, pobres, cegos, e o Senhor tem nos dado roupa, o Senhor tem nos dado dignidade, o Senhor tem feito milagres com nossas vidas. Nós Te amamos tanto e Te oramos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.